vamos falar de síntese e degradação de lipídios. Como é que é isso? Quando é que você forma lipídio? Quando você come doce. Comeu doce, engorda, certo? Doce, engorda. Como é que doce vira gordura? Em duas etapas. Primeiro, o carboidrato vai passar pela via glicolítica, vai chegar até o acetil coenzima A. Esta parte, quais são as suas regulações nesta condição, nós vamos ver na aula de hiperglicemia. Acetil-CoA, uma vez que esteja presente, o que acontece com esta molécula? O acetil coenzima A pode dar origem a colesterol, pode dar origem a corpo cetônico, pode dar origem a aminoácidos, pode dar origem a ATP, se entrar no ciclo de Krebs, e pode dar origem à gordura. Como é que se faz para que uma mesma molécula que tenha várias possibilidades, num determinado momento, vá dar origem a uma ou vai dar origem a outra? Nós temos sempre o quê? Enzimas, não é? Cada uma dessas vias, desses caminhos, tem enzimas. Então, a primeira enzima que atua sobre o acetil-CoA, aqui está, mais ativa, vai ser a enzima que vai ter o quê? Vai sugar o acetil-CoA naquela direção. No caso em questão, a enzima fundamental chama-se acetil-CoA carboxilase. A acetil-CoA carboxilase, como o nome diz, carboxilase, coloca um carbono. O acetil coenzima A tem 2 carbonos. Vai formar uma substância chamada malonil coenzima A, que tem 3 carbonos. Por que entre todas as opções, é esta opção que vai acontecer neste momento? Porque, como eu já falei aqui, nós formamos gordura quando comemos doce, açúcar, carboidrato. Então, a acetil-CoA carboxilase é uma enzima que é ativada pela presença da insulina. O que quer dizer isso? Insulina, quando presente, encosta na célula do fígado, vai liberar o segundo mensageiro que desfosforila as enzimas chaves todas, e esta enzima é uma que o quê? Entre todas estas, é a enzima que na presença da insulina fica mais ativa. Então, quando eu como muito doce, a via glicolítica no fígado anda, chega até acetil-CoA, e a insulina ativa essa enzima, se transforma em malonil. Uma vez que eu tenho malonil coenzima A, o que acontece? Ele junta com um acetil coenzima A, que tinha quantos carbonos? 2, forma uma molécula que tem o quê? 4 carbonos e libera o quê? Um carbono, um CO2. Chegou no acetil-CoA, eu continuo formando o quê? Malonil coenzima A. O que vai acontecer aqui? Um outro vai entrar aqui, vai formar um que tem o quê? 6 carbonos e sai o quê? Outro carbono, não sai? Isto pode acontecer até eu formar o quê? O ácido graxo do tamanho que é necessário. Eu tenho ácidos graxos do corpo entre 4 e 24 carbonos. Vamos colocar, por exemplo, o ácido que tem 16 carbonos, que é chamado de palmitoil coenzima
Tá. Esta etapa sempre precisa de quem? Malonil coenzima A. Só forma um malonil quando? Quando eu tenho insulina. Só tenho insulina quando? Quando eu tenho um excesso de carboidrato. Notou como as coisas encaixam? Na situação que eu comi muito doce, tenho insulina e isto vai acontecer. Esta etapa nos livros é chamada de quê? Elongação. O que é elongar? 2, 4, 6, 8, né? Até formar os diversos ácidos graxos. E, quando eu estou formando ácidos graxos a partir de carboidrato, eu estou reduzindo, não estou? Então, em cada etapa desta, entra o uso de quem? NADPH, que nós vimos na via das pentoses, que era a fonte de poder redutor, não era isso? Nós formávamos um NADPH que faria o quê? Forneceria os hidrogênios para a redução da molécula. Então, isto aqui corresponde, no nosso gráfico aqui, ao quê? A etapa de número 1, ou seja, como que a acetil-CoA dá origem ao quê? Ao ácido graxo líquido. Quando eu tenho ácido graxo líquido, ele necessita de energia. O que pode acontecer? O ácido graxo vai voltar a ser quem? Acetil-CoA, que depois vai ser usado, por exemplo, no músculo pelo ciclo de Krebs, não vai? Gerando o quê? ATP. Então, esta segunda etapa, que cá está, é a etapa que a gente chama de quê? Beta-oxidação. Então, vamos entender a lógica do que seja beta-oxidação e depois comparar ácido graxo com carboidrato. Depois ali do marronil, esse acetil-CoA que entrou aí, acetil-CoA 2, ele veio da onde? Está tudo no mesmo ambiente. Ah, sim, ele Está tudo no citoplasma, está tudo se trombando ele com o outro. estava no começo e entrou de novo na cadeia. Não mesmo. Você tem milhões desses, lembra das quantidades que a gente falou sobre células? Não é um. Você tem em cada célula o quê? Uma quantidade absurda de cada substância dela. Tá? Vamos aqui a beta-oxidação. Vamos dar como exemplo o que acontece com o ácido graxo de 6 carbonos. Se eu quebro um ácido graxo de 6 carbonos, como é que acontece esta ação? Inicialmente, a quebra vai dar origem ao quê? Um ácido 4 de 4 carbonos de uma molécula chamada acetil-coenzima A. Então, eu pego este aqui e faço o quê? Quebro aqui. Por que beta-oxidação? Primeiro eu chamo de alfa, o segundo eu chamo de beta. Então a quebra depois do carbono de número 2, por isso beta. Oxida no carbono, beta. O acetil, coenzima A, tem 2 carbonos, não tem? E sobra o quê? 4. A cada etapa da beta-oxidação, a cada quebra eu formo o quê? Um NADH e um FADH2. Então eu tinha um de 6, liberei um acetil, sobrou de 4, não sobrou? Quando sobra de 4, o que acontece? Quando eu quebro, eu não fico com 2 de 2? Se eu fico com 2 de 2, eu formo imediatamente o quê? Um acetil CoA e outro o quê? Então, primeira coisa importante para lembrar. Se eu tenho 6 carbonos, quantas quebras eu vou ter?
Por quê, senhor? Se eu pego este giz aqui, quantas quebras eu tenho que fazer nele para separar em 3 pedaços? Não são 3 quebras, são o quê? Uma, duas, certo? É sempre uma quebra a menos que o número de pedaços. Por quê? A última quebra aqui teria 4 carbonos, quando eu quebro eu já formo o quê? 2. Então, vamos raciocinar. Se eu tiver um ácido de 5 carbonos, tipo de 10 carbonos, eu vou formar o quê? 5 acetil-CoA. Eu vou ter 4 quebras. Cada quebra formou o quê? Um NaDH, um FADH, né? Então, do de 10 eu teria quantos NaDH? Não são 4 quebras? Eu teria 4, não é? 4 NaDH, 4 FADH, 2. O de 6 eu vou ter o que então? Como produtos? 3 acetil-CoA, 2 NaDH, 2 FADH, 2. Não é? E isso vai ser convertido em ATP, como a gente vai ver já já. Eu queria comparar gordura com carboidrato, para a gente ver qual é mais energético, porque a gente sempre ouve falar disso. Vamos comparar aqui. Qual é a estrutura de um ácido graxo com 6 carbonos? É o quê? C dupla O, OH, CH2, 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 CH3, não é? Qual é a fórmula molecular? É C6H12O2. Tem 2 oxigênios. Se eu tiver uma glicose, qual é a fórmula da glicose? C dupla O, H, OH. Isto vai ter uma fórmula o quê? C6H12O6. Então, considerando que nós vimos, esta molécula é mais oxidada do que esta, não é? Nós já dissemos o quê? Quanto mais reduzida, mais energética. Não era isso? Outra diferença. A massa molecular desta molécula é 180, desta é 116. Por quê? Porque eu tenho muito mais o quê? Massa aqui, eu não tenho 4 oxigênios a mais. Então, é uma quantidade o quê? De massa, de volume que ela ocupa, né? Muito maior. Então, essa molécula é maior, tem mais oxigênios. Mas mesmo assim eu digo que tem mais, que esta libera mais energia. Vamos comparar. Quanta energia libera uma glicose? De acordo com o que nós vimos, na glicólise, na via glicolítica, ela libera o quê? 2 ATPs e 2 NADH, não é? Na reação que vai do quê? Do piruvato até o acetil-CoA, eu libero 1 NADH. E no ciclo de Krebs, que é a partir do acetil-CoA, não é? Eu libero o quê? 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Então, aqui eu tenho o quê? Acetil-CoA, NADH, FADH2, aqui é a mesma coisa, não é? Quanta energia isso gera? Nós vimos o quê? ATP é ATP mesmo, não é? Nós vimos no outro semestre que na cadeia de transporte de elétrons, o que acontece? Cada NADH aqui cede seus elétrons, aquela história, hidrogênio sai para o espaço membrânico, volta, aquela história toda. Cada NADH gerava 3 ATPs. Então, se são 2, aqui são 6. Então, na via glicolítica são 8.
Fazendo conta, na de H são 3. 3 na de H dá 9. 1 FAD dá 2, uma ATP dá 1. Cada ciclo de Krebs gera o quê? 12. Na mitocôndria, 12 e 3 dá o quê? Só que vamos relembrar, uma glicose com 6 carbonos gera o quê? 2 piruvatos, cada um com 3, não é? Isso é para cada piruvato, não é? Não gera 2? Então isso aqui é o quê? Vezes 2. 30 somado com esse 8 vai dar o quê? Cada glicose, então, vai gerar o quê? 38 ATP. Vamos à gordura. Não tem 3 acetil-CoA? O que nós vimos aqui? Cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs gera o quê? 12 ATP. 3 vezes 12 dá o quê? 2 NADH, cada NADH é 3. 3 vezes 2? 6. FADH2 é 2, 4, o total dá o quê? 46. Só que, toda vez que ocorre a beta-oxidação, no início da beta-oxidação, igual na via glicolítica, há um gasto de quê? 2 ATP. Então, se eu tirar 2, vai dar o quê? 44. Então, veja só. Se eu comparar a glicose com 6 carbonos com o ácido graxo também com 6 carbonos, que aí você compara coisa igual, né? A glicose gera quantos ATP? 38. O ácido já gera mais, que é 44. Além disso, o que acontece? A glicose que gera 38 é maior, não é? Ocupa mais espaço. E se eu comparasse por grama, ficaria esse aqui gerando aproximadamente o dobro desse. Tá? Dá para fazer a conta exata, mas isso não interessa não. Quero só a noção o quê? Esse é menor e gera mais, não é? Se esse aqui ocupasse o mesmo volume, geraria, comparando, aproximadamente o dobro. Então, meninas, prestem atenção antes de reclamarem aqui. Se você tiver 10 kg de gordura e você está reclamando que está gorda, vamos pensar aqui. Para armazenar a mesma quantidade de energia que você armazena em 10 kg de gordura, pelo que eu falei, você precisaria de quê? Aproximadamente 20 kg de carboidrato. Só que esta molécula não é apenas carbono e hidrogênio, quase. Então, ela não faz ponto de hidrogênio. Ela não absorve água. Mesmo porque ela vai estar armazenada, não nessa forma, mas no triacilglicerol, que fica ainda mais difícil. Essa aqui não tem oxigênio para todo lado? O oxigênio para todo lado vai ter o quê? Água se ligando para todo lado. 1 grama de glicogênio armazena junto com ele cerca de 4 gramas de água. Então, se eu tivesse 20 kg de glicogênio armazenado, eu teria também, junto com eles, mais o quê? 80 kg de água. Então, menino, se você não tivesse gordura, se em vez de você ser gorda, você fosse docinha, o espaço ocupado por 10 kg de gordura seria ocupado por 100 kg, sendo 20 de carboidrato e junto 80 de água. Então, dê graças a Deus que é gordura. Porque se você não tivesse gordura, você teria um volume 10 vezes maior para guardar a mesma quantidade de energia. Então, por que isso? Porque a gordura é reduzida, não é? Então, deu para perceber o que é aquilo que a gente falava de maneira genérica, que a gente já faz conta. A molécula mais reduzida é menor, ocupa menos espaço, não acumula água, não é? E ainda assim armazena, libera o quê? Maior quantidade de energia. Se é assim, por que então que a gente tem carboidrato como fonte de energia?
Porque o carboidrato tem uma característica que a gordura não tem. O carboidrato consegue formar ATP em casos de necessidade até 50 vezes mais rápido do que a gordura. Então, se você está numa atividade física que necessita de quê? Ou de força ou de velocidade, a gordura não dá conta de quê? De suprir o ATP naquela velocidade. Quando eu preciso de muito ATP rápido, eu tenho que lançar mão de quê? De carboidrato. Na situação geral, por que a gente diz que músculo em repouso usa gordura? Por quê? A gordura libera energia mais lento, não é? Mas você aí parada não está precisando de muita energia rápida. Então você está usando o quê? A gordura. Você passa a, além da gordura, somar a ela o uso do carboidrato quando? Quando o nível da atividade ultrapassa o que a gordura é capaz de fornecer. Tá claro? Então perceberam aqui até agora? A gente viu como é que se fabrica, como é que se quebra. Então vamos agora ver as etapas 3 e etapa 4, que é o que? A síntese do triacilglicerol e a quebra do triacilglicerol. E vamos ver como é que a gente pode começar com isso, raciocinar sobre algumas dietas, algumas coisas. Primeiro, como é que eu formo triacilglicerol? O nome diz o quê? 3 ácidos graxos ligados a um. Então preciso ter ácido graxo, né? Que pode tanto ter vindo do quê? Da dieta direta, eu comer gordura, ou ter vindo do fígado, que transformou o quê? Carboidrato em gordura, não é? Para formar triacilglicerol, os ácidos graxos grudam-se numa substância chamada glicerol 3-fosfato. O que é importante? Glicerol 3-fosfato vem de glicose. A via glicolítica transforma a glicose e vai quebrando naquele momento que ela quebra o quê? Dihidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato. Do dihidroxicetona fosfato eu formo glicerol 3-fosfato. Então, para formar glicerol 3-fosfato, eu preciso de glicose. Só que tecido adiposo é um tecido que nós chamamos de insulina dependente. O que isso quer dizer, senhor? Que a glicose só entra no tecido adiposo na presença de insulina. Presença de insulina quer dizer o quê? No momento em que você tem uma alimentação rica em carboidrato. Notou que uma coisa tem que se encaixar? A insulina tanto fez o quê? Abriu a via que transformou acetil-CoA em ácido graxo, como também permite o quê? Que o tecido adiposo armazene o ácido graxo que foi formado, formando triacilglicerol. No tecido adiposo, triacilglicerol é formado a partir do quê? Ácido graxo e glicerol 3-fosfato, que só está presente então na presença da insulina, que é a alta glicose. Por isso, senhores, é que existem dietas, como a chamada dieta Atkins, na qual a pessoa come o quê? Picanha com gordura que quiser e não engorda. Por quê? Porque se você se entupir de gordura, mas não tiver pico de insulina, esta gordura não tem como ser armazenada no tecido adiposo na forma de triacilglicerol. Essa dieta funciona? Funciona, mas deve ser acompanhada e deve ser uma opção de vida e não uma dieta. Porque na hora que você faz isso durante 3 meses, quando você cansar e come carboidrato de novo, você vai ter um baita de um pico de insulina e vai ter uma absorção de gordura violentíssima e rápida. E isso mata. Lembre, o gordinho tem uma chance de infarto. A pessoa que
Emagrece e engorda, tem 4 vezes mais chance de infarto do que morro. Então não faça isso. Se você resolver emagrecer, emagreça de vez. Faça um programa de reeducação com atividade física, né? E nada de dieta doida. Né? Aqui não é uma dieta doida, dá para fazer. Tem gente que faz isso 20 anos, mas você tem que se conformar o quê? Durante a vida toda, você tem um período que chama indução, tira carboidrato e depois coloca de volta. Mas essas pessoas, em média, comem de 50 a 100 gramas de carboidrato por dia. Sim, 100 gramas é o quê? 2 pãozinhos, 2 maçãs, 2 laranjas, uma colher de sopa de arroz, uma de feijão. É a única fonte de carboidrato durante o quê? O dia todo. Nem todo mundo tem paciência. Então, se não for aguentar, não comece. Mas em relação à gordura já armazenada, também... Não, a que estava armazenada, estava armazenada, né? Porque a falta de Então, mas insulina aí impede o a pessoa armazenamento. não vai somente engordar ou ela vai emagrecer? Vai emagrecer no momento que ela for gastando a gordura que está armazenada. Mas você não está ingerindo. Ah, você está ingerindo, mas não está fazendo. Quando você quebra criação do cérebro, gente, preste atenção aqui. Até as pedras da rua sabem o que a gente vai falar agora. Quando é que você quebra a gordura que está armazenada? Em que condição? O que você tem que fazer para quebrar a gordura? Exercício. Qual é a outra coisa? O que você tem que fazer para quebrar a gordura, além de exercício? Fechar a boca. Qualquer um sabe disso. Você perguntar para qualquer pessoa, qualquer atendente de limpeza que passar aqui fora, o que você tem que fazer para quebrar a gordura, para emagrecer? Tem que fazer exercício, tem que parar de comer. Quando é que você não quebra a gordura? Você está comendo. Carboidrato. Está claro isso? Isso é o que está escrito aqui. Gordura armazenada, criação de glicerol. Quebrou em ácido graxo e glicerol, significa o quê? Quebrou gordura. O que é epinefrina? É o hormônio da atividade física. Em atividade física, esta enzima chamada lipase está ativa. O que é glucagon? É o hormônio liberado em hipoglicemia, quando você está com fome, quando está em jejum. O que é insulina? É o hormônio liberado quando você come, o que obviamente a insulina atua como inibidor da lipase. Né? Porque não faz sentido a insulina estimular o quê? O tecido adiposo a armazenar e também estimular o quê? A quebrar. No momento que eu armazeno, eu não quebro. No momento que eu como, eu tenho insulina, eu não tenho glucagon. Não é? Então, no momento que eu faço, eu não quebro. No momento que eu quebro, eu não faço. Por quê? Porque os controles hormonais atuam em situações distintas, não é? É por isso que deve se esperar alguns minutos para que isso depois da alimentação. Não, aí você deve esperar algum tempo depois de alimentação com atividade física, porque o seu estômago está cheio e o sangue está sendo desviado para onde? Para a área de digestão. Se você começa a fazer atividade física, o sangue que está na área central vai ser desviado para a área periférica, então você vai atrapalhar o processo digestivo. Essa é a ideia. Tá certo, senhor? Então, percebeu aqui como é que isso funciona? Você pode o quê? No tecido adiposo, numa condição forma, em outra condição quebra. Aqui a gente teve uma visão geral de que, como é que a partir de carboidrato eu faço ácido graxo. Como é que o ácido graxo faz o quê? É armazenado. Quando você está em atividade física, o que acontece? Por exemplo, você quebra o triacilglicerol, não quer? Forma ácido graxo que é jogado no sangue. O músculo vai fazer o quê? Vai pegar esse ácido graxo, o fígado vai pegar esse ácido graxo e vão transformar em quê? Em substâncias que vão gerar energia, não vão? O último comentário importante aqui é o seguinte. Nós estamos vendo que em jejum eu formo gordura, não formo? Mas o seu cérebro precisa de carboidrato.
Porque o seu cérebro não tem estoque de glicogênio, o seu cérebro não tem as enzimas que fazem beta-oxidação. Então, ele necessita de glicose. Aí você fala que, pô, legal, eu pego gordura. Se gordura foi formada quando eu tinha excesso de glicose, quando eu tenho falta de glicose, eu pego gordura para virar glicose. Mas como eu anotei aqui no comecinho, o que nós temos? Que a acetil-CoA não volta a ser o quê? Carboidrato. Quer dizer o quê? Que gordura não tem como ser fonte de carboidrato. E aí nós temos dois problemas ali naquele quadrinho. O primeiro, o que acontece aqui quando você faz aquela dieta? Se você tem um monte de gordura, mas não tem insulina, essa gordura fica sobrando, não fica circulando. Você vai ter o quê? Vai ter um entupimento de artérias. Se você está em jejum, quebra a gordura, mas a gordura não vira a glicose, que é o que eu preciso, ela também ficaria circulando, não ficaria? A pergunta é, o que acontece com esta gordura aqui, quando eu quebro, ou aqui quando sobra e não armazena, e que você não... Mas se você vira acetil-CoA, mas ele não vira carboidrato, né? Que é o que está faltando. Então, o que eu faço com esse excesso de acetil-CoA? É isso que é o colesterol? Não. O colesterol é outra situação. Isso aqui nós sabemos que, como a gente não morre disso, tem alguma solução, não tem? Essa solução, que é uma coisa muito importante, muito interessante, na aula de hipoglicemia, daqui a umas 4 semanas, a gente irá descobrir. Certo? Então, com isso, a gente faz um grande apanhado dessas coisas. Para fechar.